A paz, amiga. Nossa conversa de hoje, nós vamos estar estudando o livro de Mateus 26, 39. Conta a história de Jesus no Getsêmani. Em Mateus 26, 39 diz assim: indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Jesus, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Momento difícil, momento complicado, em que Jesus está aflito, ansioso, agoniado, passando por um momento complicado. Seus discípulos que deveriam estar orando acabaram dormindo. Cremos, entendemos que seja pelo clima que estava instalado, de muito medo, de muita ansiedade, de tudo aquilo que estava por vir. Jesus na ceia deu-lhe muitos direcionamentos, disse muitas coisas que estavam por vir, informou querendo dar uma tranquilidade, em cada um surgiu e gerou aquilo que cada temperamento geraria, né? E gera. Aqui, Jesus está com muita dor, muito aflito. A Bíblia diz que ele chorou lágrimas de sangue. E aí, mas o que eu quero levar você a um outro entendimento desta passagem é que o interessante aqui é que Jesus está orando para Jesus. Jesus está orando a Deus. Então, é Deus falando com Deus. É Deus colocando para Deus os seus sentimentos, a sua agonia, a sua dificuldade. Jesus passou por todo aquele período apesar de querer envolvê-lo com a política, ele não se envolveu. A sua cidade natal estava tomada por uma potência mundial estrangeira, que era Roma. Então ele estava todo o seu povo estava ali se submetendo àquela situação. Ele não se envolveu, ele não usou de armas para impor a sua opinião, ele não usou de nenhum tipo de subterfúgios a não ser a palavra de Deus. Foi o que ele utilizou para pregar, para levar o reino de Deus. E ele explica, você lendo a passagem anterior a essa de Mateus 26, 39, você vê que Jesus dá direcionamentos e explica o que é o reino de Deus. Mas para estar no reino de Deus e para ter esse entendimento do reino de Deus, Jesus veio para nos trazer e se tornou homem, se tornou de carne e osso como nós, dos mesmos sentimentos, dos mesmos alegrias, tristezas, dores, aflições, ansiedades. Mas Jesus nos mostrou que, sendo ser humano, é possível, sim, você sentir tudo isso e conseguir lidar com isso. Ele não chorou? Ele não se entristeceu? Quantas outras passagens na Bíblia conta falando dos sentimentos de Jesus, falando de como ele se portou em cada situação, como ele lidou com cada situação. E o que a gente tem que trazer para nós é que nós devemos, que a primeira coisa que Jesus nos ensinou é que ele se retirava para orar ao Pai. Olha, se Jesus é Deus e Deus veio em carne como Jesus, então para quem que Jesus orava? Para si. Com quem que Jesus conversava? Consigo. Daí tiramos o entendimento de que também é necessário nós colocarmos para nós estarmos conversando com nós estarmos discipulando. Eu costumo dizer que eu me discipulo, há anos eu me discipulo e não me vejo sendo liberada desse discipulado, porque todos os dias é o por hoje, não. Todos os dias é necessário você se prostrar diante de Deus. Como que dá vontade de fazer da nossa própria decisão, do nosso próprio entendimento. Não é fácil ter essa atitude, esse compromisso. A gente fica cheio de altos e baixos, indo e voltando, retrocedendo, indo adiante, recuando, com medo. Difícil, porque como é difícil de você crer em alguém que você está vendo? Imagina você crer em alguém que você não vê.
Mas quem tem experiência com Deus, quem vive debaixo de oração, quem costuma pôr tudo para Deus, ainda que doa, assim como doeu no Getsemane em Jesus, consegue ver que realmente Deus existe. Consegue ver que realmente tudo isso foi criado pelo Senhor. E Ele não está alheio a nada. Crê que realmente, independente de coisas boas ou ruins, Deus está no controle. Se Ele está permitindo, Ele sabe o porquê Ele está permitindo. E o que vai levar a tudo isso não é de nossa responsabilidade. É Deus que está no controle. Jesus não prometeu maravilhas para ninguém. Mas o tempo que ele passou aqui e as palavras que ele deixou, e a Bíblia nos traz que é a palavra de Deus, inspirada por Deus, o que ela nos mostra? Ela nos mostra que ia trazer alívio ao nosso coração, que ia dar entendimento, que ia trazer paz, mansidão, frutos do Espírito, que ele estaria conosco, que ele é o nosso Senhor e nosso pastor, que ele tem uma aliança conosco. Ele prometeu amor, ele prometeu nos amar incondicionalmente, ele nos protegeu de tudo isso com o sangue de Jesus. Ele derramou o sangue para que a gente pudesse reivindicar e utilizar esse sangue, porque há poder nesse sangue, há autoridade no nome. Então nós temos todas as ferramentas possíveis, é somente acessar. Então quero te desafiar, depois dessa nossa conversa aqui, a você a buscar a ter um maior relacionamento com Deus. Mas eu quero te desafiar a se conhecer. Assim como Jesus estava no Getsemane, se conhecendo, sabia que se dependesse dele ali, naquela hora, como ser humano, com a parte dele de ser humano, ele diria que não iria para aquele. Ele ia se render, a negar. Mas ele colocou os teus sentimentos, ele orou a Deus, ele orou a si, ele orou e falou: Senhor, esta é a minha vontade, mas que não seja a minha, mas que seja a sua. Então, que ele sabia até onde ele podia ir, por isso ele pediu a ajuda de Deus. Não vá sozinha, não decida sozinha, não controle, não dificulte as coisas para você. Mas também não facilite as coisas para você. Quando você se conhece, você sabe aonde você tem que se vigiar. Como tomar conta de uma criança pequena, é assim que você tem que tomar conta de você. Todos os dias você tem que ficar observando, você tem que ver o que você vai comer, o que você vai beber. Como uma criança pequena. Se você está deixando a porta trancada ou aberta, se o gás está ligado. Exemplos, né, gente? Se você vai sair, os documentos, a carteira, alimento para levar. Como é que você vai ter a responsabilidade com uma criança pequena? Quais são os atos consequentes e inconsequentes de uma criança? Quais são os seus atos de imperícia, imprudência e negligência com uma criança? Então, o que é necessário para ter com uma criança é assim que você tem que ter com você. Você tem que ter um cuidado maior, ver aonde essa criança vai pisar, onde ela vai pôr a mão, o que ela vai comer, se vai fazer bem, se vai fazer mal. As rotinas diárias de uma saúde, de uma educação com uma criança. É assim que tem que ser com você. Você tem que se discipular, você tem que se cuidar, você tem que se vigiar o tempo inteiro. E quem vai te ajudar é o Espírito Santo. Quem vai conseguir te conduzir e te dar as decisões e as diretrizes certas para lidar com o seu discipulado consigo mesmo é Deus. Então ore hoje a Jesus Cristo e fala: Jesus, me ensina a orar como você orava. Me ensina a orar para Deus, para poder mostrar tudo que realmente eu gostaria de falar. Sabemos que quem tem dificuldade com seu pai terreno tem dificuldade de ver Deus como pai. Porque quem nunca teve um pai de verdade, amoroso, carinhoso, como vai se relacionar com Deus com relação à paternidade, se nunca teve um pai amoroso, bondoso, que faz tudo por ele? Então, se você não teve esse pai, eu te desafio também, quando você for orar, buscar, a pedir a Deus: me deixa te ver como pai, me deixa conhecer esse amor do pai. Eu preciso desse amor de pai, para eu me entregar, para eu me conhecer e te conhecer e entender e cumprir o teu propósito na minha vida. Conversa com Deus, tenha um diálogo aberto com ele.
Você vai conseguir chegar e alcançar o propósito do Senhor se você realmente se dedicar e orar e buscar e abrir o seu coração. Como Jesus abriu aqui, Jesus mostrou a fraqueza dele para Deus. Jesus revelou para o mundo: eu também tenho uma fraqueza, mas eu venci essa fraqueza. Por quê? Porque eu coloquei para o Pai e o Pai me ajudou, ok? E ele passou sem reclamar. Ele foi levado à cruz do Calvário, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi pisoteado. Todos os nossos pecados foram lançados sobre ele e ele não murmurou. E ainda na cruz do Calvário, ele ainda disse doces palavras a um irmão que estava ao lado e àqueles que estavam ali machucando. Mas ele não retrocedeu. Por quê? Porque ele buscava o Senhor, porque ele se conhecia, ele sabia que sozinho ele não iria conseguir, ele necessitava do Pai. Então, faça isso hoje. Busque o Senhor, ore ao Senhor, demonstre as tuas fraquezas e peça auxílio ao Senhor, porque assim você vai conseguir chegar aonde você tem que chegar. Amém? Fica na paz, fica com Deus. Fique bem.